Seguindo com o nosso Cidade Alerta, assunto diferente hoje aqui, 18h26, assunto que impacta você, a sua vida, o seu dia a dia. É terça-feira, é dia do nosso Papo de Condomínio. Papo de Condomínio. Oferecimento. Predial Condomínios. A lei... E hoje, no nosso Papo de Condomínio, você que é morador, você sabe como que é a administração do condomínio, você que mora em casa, você que mora em prédio, como a administração, ela vai proteger os seus dados, ela lida com os seus dados, porque você passa por condomínio ali, RG, não passa? CPF, telefone, imagens de câmeras de segurança, por exemplo, hoje tem ali a biometria para entrar no prédio, é um dado seu, não é? Você coloca o dedo ali e registra a sua biometria, reconhecimento facial, tudo isso fica na mão do condomínio. E qual que é a responsabilidade do condomínio sobre isso? Vamos ver? Reportagem. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é uma realidade desde 2020. É ela que controla o compartilhamento de informações das pessoas. Em um condomínio, ela está presente em vários detalhes. Por exemplo, nas biometrias cadastradas para a liberação de entradas, como explica Paula Carolina, síndica e advogada. É a digital que a gente cadastra para entrar no sistema de segurança do condomínio. O reconhecimento facial que alguns condomínios têm, né, que eles utilizam para abertura de portão, de portas, as imagens de câmera de segurança. E tudo isso daí ela é protegida pela LGPD, a fim de resguardar que os dados que a gente precisa manter para o funcionamento do condomínio não seja vazado e utilizado por pessoas com má fé. Então, não seja aplicado, por exemplo, por um golpista que vai pegar seu CPF para abrir uma conta em banco fake, por exemplo. A LGPD ela veio para proteger isso. O condomínio é uma pessoa jurídica, mesmo que não tenha lucro. Dessa forma, ele é obrigado a se adequar à LGPD. Mas por não ser uma empresa, o síndico pode não entender que precisa seguir esta regra. Os dados dos moradores recolhidos podem ser usados até certo ponto. Cadastro de morador, porque a gente precisa ter a segurança de quem mora aqui dentro ou não. Já aconteceu, por exemplo, da polícia, da PM, chegar e perguntar, fulano de tal mora aí? A gente precisa responder. Está sendo procurado, sabe que mora aqui no bairro, em um desses prédios. Pergunta. Então, para questão de segurança, né, cadastro de morador para a gente saber quem está aqui dentro, quem entra e quem sai. Para emissão dos boletos, né, para cobrança. Um ponto importante da LGPD dentro dos condomínios é a câmera de segurança. Esses aparelhos podem estar espalhados por todo o espaço, mas as imagens geradas por eles não podem ser compartilhadas sem autorização. O condomínio ele não pode ceder imagem de câmera de segurança. É a regra, é o que a lei estabelece. Não pode, salvo sob ordem judicial. Então, aconteceu de um vizinho bater no seu carro aqui dentro na garagem, a câmera de segurança pegou. Eu não posso pegar essa imagem e te ceder. A LGPD já protege isso, né? Porque é a imagem de uma pessoa que está naquela câmera. A imagem também é um dado que é resguardado pela lei. É só sob ordem judicial. Aí o que é recomendado, que os síndicos devem recomendar, é que a pessoa abra um boletim de ocorrência e que peça para que a autoridade requeira essa imagem da câmera. E com esse requerimento judicial, o síndico encaminha para o responsável. Mas para moradores não pode ser cedido. Quem faz a fiscalização desta lei é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um morador que perceber irregularidades pode fazer uma denúncia. A multa pode chegar a 50 milhões de reais. Foi criado um órgão responsável por essa fiscalização e ela consta com 6 tipos de sanções possíveis. Advertência, multa de até 2% da renda, bloqueio desses dados, a extinção desses dados, tornar público que essa empresa, né, que essa pessoa jurídica não tem, que pode manchar a imagem da empresa. O ideal é se prevenir e procurar assistência. Precisa procurar uma assessoria jurídica especializada na área, né? Tem que ser uma especializada, que já está mais a par ali, e fazer essa implantação. 18h30, para a gente falar mais sobre esse assunto no nosso Papo de Condomínio, eu sempre recebo aqui o advogado Jadson Molina, da Predial Condomínios, especialista em condomínios. Jadson, tudo bem? Boa noite, como é que você está? Boa noite. Tudo bem? A gente fala essa sigla assim, né? LGPD, parece que está muito longe. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Só que a gente, quando começa a mostrar o dia a dia do condomínio, vê que não, que isso impacta qualquer condômino, né? Boa noite. Certeza. Boa noite, Buganza, boa noite a todos. Com certeza essa informação, como bem frisou a doutora Paula, os condomínios também se enquadram nesta questão da lei
Geral de Proteção de Dados. É isso que é a LGPD. Esta lei, ela teve, num primeiro momento, um viés mais para as empresas que têm finalidade econômica com os dados dos clientes ou daquelas pessoas que se relacionam com a empresa. Mas, mesmo o condomínio não tendo uma finalidade direta comercial, ou Bugans, o condomínio também é detentor e armazena esses dados, tanto de moradores, quanto de visitantes, quanto de prestadores de serviço. Então, o entendimento hoje já consolidado é que o condomínio também deve se adequar em relação à LGPD, de uma forma talvez um pouco mais branda do que uma empresa que utiliza esses dados para fins comerciais, mas o condomínio também precisa implantar esta adequação da LGPD dentro do condomínio. Ou seja, né, por exemplo, você passa uma série de dados para o condomínio, você também precisa se sentir seguro, né, de passar isso, né? Porque de repente você recebe uma ligação da portaria, estamos reconfirmando seus dados aqui, passa para mim CPF, RG, tal. Você precisa se sentir seguro para isso, né? Exatamente, o condomínio precisa internamente implementar como ele vai lidar com esses dados que ele passa a deter. Então, a adequação em relação ao armazenamento, onde vai ficar armazenado esses dados, por quanto tempo vai ficar armazenado, isso tudo a lei regulamenta, precisa ser implantado. E também quem vai ter acesso a esses dados. Por exemplo, os porteiros, ou o gerente, ou o zelador, o próprio síndico, membros da administração, o escritório que atende o condomínio. Isso tudo deve estar documentado, com termos e tudo mais. E aí alguns condomínios, né, talvez os síndicos estão nos assistindo, mas aqui no meu condomínio a empresa da portaria é uma empresa terceirizada, não é funcionário próprio do condomínio. Mesmo assim precisa ter essa adequação, inclusive não só com o contrato da empresa de serviços terceirizados, mas também com outros contratos que o condomínio tenha. Talvez o condomínio tenha lá uma empresa que faz o serviço de monitoramento das câmeras, ou o serviço de cadastro de biometria ou de reconhecimento facial. Estas empresas que prestam serviço para o condomínio e o condomínio também tem que estar adequados com aditivos contratuais e tudo mais. Então, o condomínio precisa implantar uma atenção mínima necessária para estar de acordo com a lei e, né, com isso, garantir a segurança dos dados dos moradores e, além disso, também evitar passivos judiciais ou passivos junto a esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim, eu achei interessante porque a doutora falou assim, imagem de câmera de segurança também é um dado, ele também se enquadra nisso. Então, por exemplo, alguém bateu no seu carro, o filho chegou em casa falando que apanhou da outra criança, você chega lá na portaria, eu quero a imagem lá porque meu filho apanhou, não é bem assim. Não é adequado que o condomínio forneça, inclusive, a gente até falou em algum momento aqui, num outro momento de apresentação de assuntos de condomínio, sobre essa questão dos regimentos mais novos já estarem de forma expressa proibindo o fornecimento de imagem. E isso é adequado, porque a imagem de um terceiro fornecida a outra pessoa, você não sabe qual fim ela vai levar, principalmente hoje com este viés tão acentuado de redes sociais e postagens e tudo mais. Então, quando o condomínio detentor desta imagem fornece a imagem de forma aleatória para uma pessoa, ele não sabe mais qual fim vai ser dado para essa imagem. E ele responde por isso. Ele pega lá o rosto da pessoa, joga na rede social, vira, né, as imagens sendo espalhadas e o condomínio que é o responsável por aquilo. Exatamente, porque quem detinha esse dado sigiloso, esse dado pessoal, era o condomínio. Olha só. Então, o condomínio tem responsabilidade direta em todas as informações dos condôminos e prestadores de serviço. E também tem a responsabilidade em relação à biometria, à imagem, às câmeras e tudo mais. Tá certo. Esse é o nosso Papo de Condomínio de toda terça-feira com o Jadson Molina, junto comigo aqui da Predial Condomínios. Obrigado, Jadson. Eu que agradeço. Valeu. Estamos Boa noite. à disposição. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.